família vem do Senhor, é plano dele para nós. Foi criada pelo Senhor com um propósito. A palavra viva de Deus nos convida a compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nosso Pai, em sua bondade, permite que possamos experimentar uma fração do que é esse amor por meio da família. O zelo que o marido tem por sua esposa, a confiança que a esposa tem em seu marido, o amor incondicional de uma mãe com os filhos e a fidelidade que os filhos têm de seus pais. Como filhos, temos uma missão na terra: pregar e viver o Evangelho até que o mundo todo ouça. O legado de Cristo jamais terá fim e permanecerá eterno, de geração em geração, até que Ele venha nos buscar. Família, o legado de gerações. Vou falar sobre o legado de uma família na igreja. Mas eu quero começar orando para que o Senhor realmente toque algo bem específico no nosso coração, porque cada um de nós vive uma história, um momento de vida, uma realidade. Então a palavra, ela nos toca dentro da nossa realidade e dentro da nossa necessidade. Mas o Espírito Santo é aquele que faz essa obra em nós. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, ela traz a orientação, mas quem aquece os corações e torna aquela letra viva, a ponto de transformar nossas vidas, é o Espírito Santo. Então eu quero orar para que o Espírito Santo toque nos nossos corações. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela ação do Espírito Santo de Deus, trazendo vida a essas palavras, e que o Senhor mostre a cada um segundo a necessidade, direção e realidade. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada família que aqui está. Eu te peço que o Senhor abençoe a IA Church, aqui a sede e todas as outras, Senhor Deus, igrejas que se reúnem no Brasil e também em outros países. Mas eu te peço a bênção do Senhor sobre a igreja de Jesus na terra. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor está preparando a sua igreja para o encontro contigo nos ares. E cada dia a gente vê os sinais de que esse tempo está chegando. Por isso, Senhor Deus, santifica a tua igreja, santifica as nossas vidas. Nós que somos noiva de Cristo, prepara-nos para este encontro, para este casamento que nós vamos ter. E nós dizemos, Maranata, que nós temos ansiedade, Senhor Deus, nós temos um desejo ardente de nos encontrarmos com o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A gente sabe, como eu orei, que a gente precisa discernir os tempos. A palavra de Deus diz que a sabedoria que vem do alto faz com que nós possamos discernir o tempo e o modo como devemos viver esse tempo. O tempo, para cada um de nós, é diferente. Como eu perguntei lá, quantos anos você tem? Você é casado, solteiro? Você está para casar? Você já é casado há muitos anos? Eu vou fazer 40 anos de casado, já estou tendo meus netos, estou num tempo da minha vida. E eu tenho que ter sabedoria para viver esse tempo e cada um de nós também. Agora, nós vivemos também um tempo na história da humanidade, na história da igreja. A gente sabe, nós que temos o nosso apóstolo, que é um especialista no fim dos tempos, a gente sabe que a história da humanidade está caminhando para o levantamento do anticristo.
E nós, como igreja, nós somos a resistência contra esse levantamento. Às vezes a gente vê o pecado, a iniquidade prosperar, não é? A gente fica meio desorientado, a gente fica, às vezes, amedrontado. Como o mal, ele tem prosperado, não é? Em todas as áreas. Por exemplo, na família, né? Deus fez homem e mulher. O que passar disso é invenção humana. Qualquer outro tipo de relacionamento que não seja entre um homem e uma mulher, não é invenção divina, é invenção humana. E a gente sabe que o que o anticristo quer fazer? Inculcar isso nas nossas crianças como se isso fosse normal. Não só esse aspecto, mas todos os aspectos que a família sofre, né? A família cristã. Os embates que a gente tem em todos os aspectos, por exemplo, de santidade, a imoralidade hoje, como ela avança. A gente gosta, eu e o Lamartine, a gente gosta de quando vai descansar, nós somos muito indoors, nós não somos outdoors, porque a gente tem algumas famílias aqui que adoram sair, fazer caminhada, fazer um monte de coisa. Eu e o Lamartine, quando a gente vai descansar, a gente gosta de sentar, ele toca piano, eu ouço, a gente lê, a gente assiste uma série. Gente, para você ligar a televisão e assistir qualquer coisa, é duro, né? Porque a gente só assiste série coreana agora. Todas. Por quê? E outro dia eu vi a Thalita Pereira colocando as indicações das melhores séries coreanas. Eu falei, não sou só eu. O primeiro que eu assisti foi você que indicou, né, Carlos? Mr. Sunshine. Ah, que coisa mais linda, aquele amor que cada movimento assim é uma tomada, né? Isso que é lindo, né? É a coisa mais romântica. Mas tudo isso para falar da luta que a família enfrenta nesse tempo hoje. E a família é a base da igreja. Tanto é que quando o apóstolo Paulo, ele deu, ensinando que veio da parte de Deus sobre a igreja, ele fala que nós somos a família de Cristo, né? Nós somos... então, ele usa essa figura, porque, na verdade, é isso que nós somos, uma grande família. Tem a família de sangue e tem a família do Espírito. Nós somos a família de Deus, onde Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas também há figuras, porque um dia a gente vai se encontrar com ele, seremos a noiva e ele o marido. Então, são todas as figuras de papéis dentro da família. Então, a família, ela representa ela expressa o relacionamento e a vontade de Deus para nós, né? A dinâmica entre homens e mulheres, mas também entre o seu povo com Deus. E eu quero falar sobre o legado de uma família na igreja. Na construção de um legado, a respeito de construir um legado na igreja, é necessário 3 coisas. Aliás, está muito na moda, 3 coisas. O Lamartine que lançou essa ideia. Vocês já viram o Instagram dele? Tudo ele fala, 3 coisas. Gente, está dando tão certo que está todo mundo copiando. Então, eu copiei. Para você construir um legado da sua família na igreja, é necessário 3 coisas. Mas é verdade, já foi comprovado que quando você usa alguns números emblemáticos, e 3 é um deles, marca mais. Sabia? Então, quando a gente faz homilética, que é a ciência de aprender a colocar um texto, né, elaborado, a ordem, tudo, e pregar, a gente aprende que 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, são números emblemáticos que fazem mais a diferença. Então, eu vou começar com uma mensagem de 3 pontos. Primeiro ponto, para você construir um legado na igreja, você tem que frequentar a igreja com assiduidade. Se você não estiver aqui, eu vou escorrer mais sobre isso. Mas se você não estiver aqui, no meio, na comunhão, não tem como construir nada. Como você vai construir um relacionamento se um não está aqui? Se falta um, não tem como, né? Segundo lugar, nós precisamos valorizar a comunhão com as pessoas na igreja. Para construir um legado, precisa ter comunhão.
porque nós somos uma família. Não existe uma família sem relacionamento. Não existe relacionamento se não tiver pessoas, não é? Relacionamentos. Então, o segundo ponto é valorizar a comunhão. Primeiro é assiduidade. Segundo, valorizar a comunhão. E terceiro, servir na igreja com alegria. Porque a igreja não é algo para você, não é um cinema para frequentar, nem uma loja para você frequentar. Cinema, o que você faz no cinema? Você chega lá, você senta e assiste, né? O filme ali, 2 horas, nem pisca. Se der vontade de ir no banheiro, você segura, porque você não quer perder nada, né? Você assiste com toda a atenção do mundo. Igreja não é só isso. Passa por isso também, porque se a gente tivesse a seriedade que a gente tem quando vai no cinema, tivesse quando vem no culto, ia ser uma benção. Que ninguém chega atrasado no cinema. Não quer perder a história, mas chega atrasado no culto. Gente, começa o culto, está todo mundo entrando. Quando você fica lá fora, eu que fico no meu culto assim na frente, desde o começo, eu vejo o pessoal chegando. Mas no meu culto, às 9 horas, tem menos gente. E o pessoal parece que chega mais cedo, porque quem quer assistir culto cedo, chega cedo. Mas no culto das 11, que o Lamartine prega, na sua maioria, gente, o povo chega. Tem gente que chega, já está na metade da palavra. Mas, no louvor é assim, vai chegando. É raro. Se você começar a igreja, eu acho que deve ter, chutando alto, 40% da igreja presente. Se as pessoas tivessem a responsabilidade com a igreja, que tivesse com o cinema, não aconteceria isso. Então, igreja não é cinema para você sentar e assistir. Mas a seriedade que você tem com o cinema, você devia ter com a igreja. Assiduidade e pontualidade é uma delas, né? Tem que ir lá, tem que estar lá, presente. E outra coisa também, igreja não é supermercado. O que você faz no supermercado? Você entra lá, vai passando nas prateleiras, não é? E vai comprar pasta de dente. Tem várias marcas, você escolhe a que mais te agradar, tanto a qualidade quanto o preço, aí você pega. Aí você passa no supermercado, compra aquilo que você quer, paga e vai embora. Tem gente que faz da igreja um supermercado, que você vai lá e só usufrui. E você quer receber bem. Você vai numa igreja. Se você chega lá, você não tem um bom lugar para estacionar. Se você, no louvor, não canta as músicas do jeito que você gosta. Se você tem filhos e aquilo que é oferecido para o seu filho não está bom, também é uma coisa que você vai analisar. Você vai analisar a qualidade do pregador. Se ele fala como você gosta ou não. Então, o apóstolo Lamartine, por exemplo, é uma pessoa que tem conteúdo, que fala bem. Tem gente que gosta de uma coisa mais básica, mais simples. Então, não vai ficar aqui. Então, assim, igreja não é supermercado. Igreja é família. Então, você tem que amar, não aquilo que oferece, também o que oferece, mas não só o que oferece. E se a gente tivesse a seriedade que a gente tem a entrar no supermercado, tivesse com a igreja, também seria muito importante, porque quando você vai no supermercado, você quer receber algo, e isso é importante. Quando você vai na igreja, você recebe algo também, mas isso é parte de, não é tudo. Amém? Porque a dinâmica de um relacionamento, de uma família é isso. É você dá e você recebe, não é? É essa a dinâmica. Então, passa por também você querer receber algo que supre as suas necessidades. É por isso que nós, como família, a gente tem que ter um olhar às necessidades daqueles que estão aqui frequentando. Então, é importante que a gente pense nisso também. Até por conta disso, é importante que você se importe em servir na igreja. Então, frequentar a igreja com assiduidade é o primeiro ponto. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns.
Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é o dia se aproximar? A volta de Cristo, né? O dia do Senhor, que envolve desde o arrebatamento, os 7 dias de tribulação, depois 7 anos de tribulação, depois Jesus desce com a igreja, reina 1000 anos, né? E depois de 1000 anos, Satanás é solto, tem o confronto final e Deus restaura, fazendo novos céus e nova terra. Tudo isso faz parte do dia do Senhor, que é o fechamento da história da humanidade. Quanto mais esse dia se aproxima, mais tem necessidade de se congregar. Aqui diz assim, ó, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É costume de alguns. E a gente sabe que há uma onda aí de gente desigrejada. Aliás, diz que os desigrejados, acho que está em 3º lugar no número de grupos de segmentos da igreja. Então, por exemplo, primeiro, acho que é a Assembleia de Deus, que é a maior. Segundo, eu não sei qual é. A terceiro são os desigrejados em número. Muita gente deixa de congregar. E a Bíblia diz que não pode deixar de congregar. Por quê? Porque se você não estiver aqui, você esfria. A gente vai na igreja para quê? Para receber a palavra. Como a igreja se reunia? Recebia a doutrina dos apóstolos. Qual era a dinâmica? Eles recebiam a doutrina dos apóstolos e hoje a gente recebe o quê? O ensinamento da palavra de Deus pelo pastor, pelo professor dos cursos que você faz, pelos outros pastores que estão presentes nas reuniões, pelo líder de célula. Então a gente tem que entender a doutrina, tem que haver comunhão, assiduidade, você tem que vir para que você tenha convívio com as pessoas que têm a sua fé. Não é? Porque, por exemplo, você ouve o meu testemunho. Hoje, ali na pregação, eu dei alguns testemunhos. Edifica a vida das pessoas. Tanto as minhas lutas, quanto as minhas vitórias. Porque a palavra de Deus diz que naquilo que consolamos, naquilo que fomos consolados, consolamos. Quando a gente passa por uma tribulação, alguma dificuldade, algum problema e vence, você foi consolado por Deus. Aí você tem uma experiência de vitória. Aí você, dentro daquela experiência, você consola. Não é? Eu fiz um podcast com a Márcia, a mãe do Ramon, Márcia Poletti. Márcia Poletti. É porque o Ramon acho que não tem Poletti, por isso que eu esqueço. A Márcia Poletti e ela hoje com o Márcio, eles são líderes do grupo Recomeço. Por quê? Porque os dois passaram por um divórcio, hoje estão no 2º casamento e Deus tem feito grandes coisas na vida deles. Então, naquilo que eles passaram, sentiram, sofreram, hoje eles podem aconselhar e ajudar a outros. E assim que é a dinâmica. Então, tem que ter assiduidade, tem que congregar para que você aprenda. Porque aqui diz assim, antes façamos admoestações. O que é admoestação? É conversar, é confrontar, é ensinar, é encorajar o outro. Nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas vitórias. Porque a Bíblia diz lá em Tiago que você tem que cantar louvores, não é? Com aquele que está alegre. Você tem que chorar com aquele que chora. Quer dizer, uma pessoa está passando por uma dificuldade, você tem que chorar com ela, né? Se a pessoa teve uma vitória, uma conquista, você não pode ter inveja. Você precisa se alegrar com ela. Às vezes a gente tem mais facilidade de chorar do que se alegrar. Tem que se alegrar e tem que chorar, não é? Mas tem que orar por aqueles que precisam. E isso é admoestação. Então a gente não pode deixar de congregar porque tem que passar por essa dinâmica. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Hoje em dia as pessoas, elas estão muitas vezes feridas e elas preferem não estar no meio do povo do que estar no meio. Também por conta da pandemia e a internet, que é uma bênção, porque, por exemplo, ele está gravando agora,
vai ser postado no canal da igreja. Se nós temos aqui, sei lá, 200 pessoas, logo que vai postar, vai ter 1000 visualizações. E pode chegar muitas visualizações, entendeu? Então, isso é muito importante. Às vezes a pessoa não tá doente, não pode estar aqui, ela tem acesso lá na casa dela. Mas não pode ter o comodismo de qualquer coisa não vir na igreja. A minha mãe dizia o seguinte, a minha mãe falava assim, crente qualquer coisa não vai na igreja, porque está frio não vai na igreja. Mas vai trabalhar de segunda a sexta, mas não vai na igreja no domingo. Se está calor, vai trabalhar, porque tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas não vai na igreja porque não tem um ar-condicionado que eu quero, está muito calor, então deixei ir para a piscina, para o clube. Não é? Quando chove é porque está chovendo, vai pegar chuva. Eu morava no interior e a gente ia andando para a igreja, né? Então, quando tinha chuva, a gente não queria ir, né? Tinha que andar de sombrinha, mas sempre chegava meio molhado. E eu falava, ai mãe, hoje está chovendo. E tem aquela frase que muito crente antigo conhece. Crente não é feito de açúcar que derrete na chuva. Quantos já ouviram essa frase? Então, a gente não é feito de açúcar, né? Pode tomar uma chuvinha por aí, porque para trabalhar a gente tem que ir na chuva, não é? Para assumir compromisso. Por que não pode ir de chuva na igreja? Mas é batata. Eu tenho o culto mais cedo, então eu acordo, eu vejo assim, hoje tem sol, vai ter mais gente na igreja. Tá frio, vai ter gente na igreja. Eu já sei o número de audiência que eu vou ter, dependendo da temperatura do dia. Então, assim, não pode ser assim, né, gente? Tem que ter assiduidade, tem que ter compromisso. Lá na minha casa, assim, a minha mãe, ela era Caxias. Eu morei 5 anos em Santos, dos 12 aos 17. Essa é uma fase de grupo. O nosso pessoal da escola se reunia para ir para a praia de sábado e de domingo. Às vezes chovia o dia inteiro, sol, de domingo abria aquele sol lindo, né? E a turma já combinava, vamos encontrar na praia. Eu nunca. Deus é testemunha. Em 5 anos que eu morei em Santos, não teve um domingo que eu faltei na igreja para ir na praia. 0. Porque lá em casa não tinha essa. Deus em primeiro lugar. Praia, lá para fora. Então, e aquilo que eu falei para vocês era escola dominical, primeiro culto. Evangelismo na comunidade, reunião de jovens, segundo culto da noite. Era dia inteirinho. Hoje a gente vai num culto só e falta. A maioria das famílias aqui vem 1 a 2 domingos por mês. Se você colocar em média, é o que vem. Tanto é que você tem não sei quantos membros, não vem 1/4 dos membros da igreja num domingo. Então as pessoas faltam muito. Elas não têm compromisso. E Deus não aprova isso. Porque se você é uma lenha fora da fogueira, você vai esfriar. É como aquela dinâmica de animais. Satanás ele vai atacar aquele que está fora da manada, não o que está dentro. Então, é muito importante que a gente se preocupe com isso. Congregar todo domingo tem que vir. Domingo sim, domingo não, faça sol, faça chuva. Se vier visita na sua casa, porque o diabo manda visita na hora do culto, né? Não é? Lá na minha casa não tinha isso não. Chegava a visita na hora do culto, minha mãe levava para o culto. Comigo, eu falo da casa da minha mãe, porque nem a minha mãe nem meu pai eram pastores. Porque na nossa casa não tem como. A gente vem porque tem compromisso de forma diferente. Então, na casa de um crente normal, chegava a gente, tinha que... Porque a família toda do meu pai não era cristã evangélica, da minha mãe sim. Passaram a ser, a maioria, por causa da conversão do meu pai, mas da minha mãe não. Então ela tinha esse hábito assim. Segundo lugar, valorizar a comunhão com as pessoas da igreja. Atos 2:4. Quando descreve a comunhão da igreja primitiva, a palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam
na doutrina, como eu falei, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, a igreja começou em Jerusalém. Lembra quando no Pentecostes desceu o Espírito Santo e 3.000 pessoas se converteram? A igreja, o centro da igreja cristã começou ali em Jerusalém. E eles eram todos judeus. Então eles iam no sábado, no templo, e no domingo, que era o primeiro dia da semana, eles faziam as reuniões nas casas. Por isso que diz que eles frequentavam, eles estavam sempre constantes no templo e nas casas. Porque eles guardavam o sábado, iam no templo e se reuniam no domingo para festejar, fazer as ceias, celebrações, as festas de amor. Porque Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. Então, eles tinham comunhão, eles se encontravam, eles partiam o pão. Imagina aquela coisa gostosa que a gente tem, numa igreja como essa, a gente tem aonde? Nas células, a gente tem nos ministérios que você trabalha, por exemplo, serve no ministério com crianças. Você vai ter lá os professores que você vai fazer amizade. Então é importante que a gente tenha comunhão. E vocês que têm filhos, coloque os seus filhos em grupos que eles possam ter comunhão. Porque, por exemplo, a Érica, filha de pastor, quando ela chegou na adolescência, que era de grupo, se ela não tivesse encontrado no Hillel, aqui na igreja, grupo de danças amigas, as amigas dela iam ser só da escola. Embora as melhores amigas dela na adolescência, na escola, elas eram um grupo de 4. As 4 eram evangélicas, porque ela estudava no Tamboré, Mackenzie Tamboré, então lá a maioria era evangélica. Então as amigas melhores dela da escola sempre foram evangélicos. Primeiro porque eu pus ela numa escola evangélica, estudou na escola adventista. E depois na escola, no Mackenzie Tamboré, muito evangélico. Então ela tinha lá, mas muita gente aqui não tem esse privilégio de ter os seus filhos numa escola onde tem a maioria que compartilha a mesma fé. Então lá eles vão ouvir, vão ter um relacionamento, às vezes, que não são boas influências. Então, é importante que você faça grupo para os seus filhos, para os seus netos na igreja. A Érica tem um grupo que elas chamam as Best Friends, que elas são um grupo de 8, porque elas eram as 8 meninas que participavam do Hillel durante anos. A pastora Clícia era líder delas, então elas dançavam. Eu trazia toda terça-feira elas à noite em casa. Você tem que se esforçar, porque quando eu mudei para Alphaville, eu saía toda terça-feira à noite, vinha até aqui, esperava. Aí eu aproveitei para fazer uma reunião de oração enquanto ela dançava no Hillel e depois voltava. Então você tem que se esforçar para você ter comunhão na igreja. Você tem que servir, você tem que fazer parte de um grupo. A gente tem que fazer parte de uma célula. Eu não sei quantos de vocês fazem parte de uma célula. Gente, mas os momentos... Olha, na igreja tem momentos assim de revelação. Eu já tive muita visão na adoração da igreja, revelação. Mas na célula... Nas reuniões que a gente teve em células na minha casa, foram os momentos de intimidade com Deus mais profundos que eu tive. Tem uma cena, porque na nossa casa, embora a gente seja pastor, líder da igreja, a gente sempre teve reuniões, fases diferentes da vida. Por exemplo, quando nós fundamos a igreja, era uma célula pequenininha numa igreja do Kiyomi, descendente de japonês, começou ali. Aí começamos a igreja, eu tive 7 anos célula na minha casa. O pessoal daquela primeira célula são os pastores da igreja hoje. Muitos que estavam lá são pastores hoje, estão com a gente até hoje. A gente formou a liderança da igreja na nossa célula. Mas fazia tudo na célula, né? E eu me lembro uma cena que marcou a minha vida. Na minha casa... Eu morava no Brooklyn, numa casa geminada e tinha 2 andares. Então, tinha uma sala, o pessoal entrava para a cozinha, porque não cabia todo mundo, subia a escada. E eu sempre ficava na escada, porque às vezes a Érica com as crianças ficavam lá em cima e eu ficava pronta para subir e descer. E eu me lembro de uma cena. Deus me deu uma visão, que eu via
várias velas, mas eu vi uma vela que eu olhava especialmente para aquela vela. Era uma vela, eu sempre gosto de vela, aquelas aromáticas, então eu acho que Deus ministrou na minha mente uma visão que era familiar para mim. Eu vi uma vela e aquela vela queimava. Estava acesa e ela queimava. Sabe uma vela como vai derretendo? E eu fui assim, cheia pelo Espírito Santo. Ai, gente, desculpa, às vezes fico emocionada. E eu fiquei cheia do Espírito Santo e comecei a orar em línguas e falar com Deus. E eu fiz um compromisso com Deus. Isso eu devia ter, sei lá, uns 33 anos. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Deus, a minha vida tem que ser como essa vela. Ela tem que ser queimada para a sua glória. O aroma dela tem que ser o bom perfume de Cristo. Então eu comecei a declarar. Gente, essa visão da vela queimando, às vezes, quando eu estava cansada, porque a nossa vida era, no começo, muito cansativa. Sabe, pastor, que tem que fazer tudo? Que eu contei lá, que a Érica falava, mãe, o que nós vamos fazer hoje? Era dia e noite, até férias. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe como foi a minha lua de mel com Lamartine? Eu casei dia 29 de dezembro. Dia 30 eu fui para Fortaleza. Cheguei lá eu casei dia 29, eu passei dia 30. E eu cheguei em Fortaleza dia 30 à tarde, assim, dormimos. No dia seguinte ia ser dia 31, eu fui para a igreja. Procurei a Igreja Batista de Fortaleza. Batista só vai à Igreja Batista, certo? Então, eu procurei a Igreja Batista de Fortaleza, fomos na passagem do ano na igreja. Aí, eles falaram, quem está visitando? Levanta. Aí levantamos, né? Lua de mel e tal. Nas 2 noites seguintes, a gente se reuniu com o pessoal da igreja. Sem brincadeira. A minha lua de mel, eu passei 4 dias, depois eu voltei, porque o irmão do Lamartine morreu. Mas as 3 noites da minha lua de mel, eu passei 1 na igreja e 2 em reuniões. Uma era uma célula, a outra eles saíram para jantar, fomos todo mundo. Então, a nossa vida sempre foi assim. Vai tirar férias, é com os irmãos que a gente quer encontrar, reúne, ora por alguém, faz alguma coisa. É assim, porque você não é profissional, você tira férias. É aquilo que você é. Então, isso não é para pastor, isso é para todo mundo. Todos nós somos sacerdotes. Hoje não tem um sacerdote que... né, pastor pode ter um dom ministerial, que ele vai ser líder, mas sacerdote, aquele que se apresenta diante de Deus pelo povo, todos nós somos, né? Todos somos chamados. Então, a gente tem que valorizar a comunhão com os irmãos. A gente tem que ter prazer na comunhão, sabe? Porque, às vezes, a gente não precisa sair do mundo. Aliás, o ideal fosse que não saíssemos do mundo. Porque tem muita gente que se converte, também nunca mais tem contato com ninguém, né? Aí não consegue evangelizar ninguém também. A gente tem que estar pronto às pessoas. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores, como diz a Bíblia. Ter amizade que você vai sentar lá e só vai ouvir bobagem, que todo mundo se embebeda, você está junto e também de vez em quando passa do ponto. Isso não dá, né? Não pode sentar na roda e fazer como eles. Mas é importante que a gente tenha amizade também com pessoas para a gente evangelizar. Mas o que vai edificar você, o que vai ser o sustento para você, vai ser os irmãos da igreja, vai ser a igreja. E se você teve alguma decepção ao longo da sua história, saiba que igreja é feito de gente imperfeita, que erra. Sabe, nós que somos pastores, quantas decepções a gente não teve? Sabe, gente que às vezes chega, você recebe com todo amor e carinho, você sofre com aquela pessoa, ela está passando por uma dificuldade, você enfrenta com ela, você sente a dor, você gasta tempo, energia, sentimento, tudo. A pessoa vai embora, nem se despede. Gente, isso e outras coisas mais, que às vezes vai embora falando mal. Às vezes tem uma expectativa de você dá, mas
você não dá, às vezes, tudo que aquela pessoa pensa ou deseja, ela sai falando mal de você. Ela retribui o bem com o mal. Entendeu? Decepção. Nós temos, mas nós não deixamos o ministério, porque nós fazemos isso por amor a Deus. Você tem que olhar para Deus, sabe? Deus, Jesus nunca vai errar com você. Ser humano erra com você, mas ser humano acerta, né? Então, se você foi machucado na igreja, peça cura para Deus e saiba que Deus ama a igreja. Você não pode deixar de amar aquilo que Deus ama. Eu sempre digo assim, por que eu amo Israel e amo Jerusalém? Eu tenho paixão por Israel. Assim, Deus nos tem dado a graça de irmos sempre para lá, né? Isso, eu fico pensando, a gente tem que aprender a amar as coisas que Deus ama. Por exemplo, a gente tem que amar Jerusalém. Tem muita gente aqui que já foi viajar para a Disney várias vezes e não tem prazer em pensar em guardar dinheiro para ir para Israel conhecer Jerusalém. Você não tem vontade de conhecer a cidade, é o único lugar que Deus diz que ama. Vai voltar a pôr o pé lá. Vai ser o trono lá. Toda a nação, no milênio, se não for lá, na festa dos tabernáculos, não vai ter chuva. Aquele lugar tem uma atmosfera espiritual que é uma coisa incrível. Tem gente que já foi para a Europa, já foi para a Disney e nunca se preocupou em conhecer Jerusalém. Não é absurdo isso? A gente tem que amar o que Deus ama. Deus ama a igreja porque é o corpo dele. Temos que amar. Então, ame as coisas que Deus ama. Mas aqui é um parênteses só para dizer que esse ano não dá para você ir para Israel com a gente, mas pode ir o ano que vem. Aliás, gente, eu e o Lamartine é assim. Nós já estamos numa fase da vida que para ir para Jerusalém para a gente é um esforço. Porque quem já foi já sabe, né? A viagem é longa, horas. Você chega lá, é uma caminhada, você investe espiritualmente, você tem comunhão. Para nós não é passeio, é trabalho. E todo ano o Lamartine fala assim, quando a gente está para ir, que você pensa tudo que você vai passar, ele fala, é o último ano que eu vou com caravana. Aí chega lá, a gente já volta, ele fala, não, ano que vem nós vamos tal mês. Não consegue deixar de ir, porque é tão gostoso o que acontece lá, que cada ano Deus dá uma experiência nova, que você quer voltar o ano que vem. E a gente tem, quando chega em Jerusalém, a gente faz uma cerimônia, que a gente toma o suco de uva e a gente profetiza, o ano que vem em Jerusalém. Então você quer estar o ano que vem em Jerusalém, sabe? Voltando aqui, então valorizar a comunhão. Terceiro lugar, servir na igreja com alegria. Sabe, a igreja é a oportunidade que você tem que de servir a Deus e servir ao seu irmão. Vocês lembram aquela famosa declaração de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Quantos conhecem essa frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus é um Deus de gerações, como foi falado lá, como eu falei. Se você crê em Deus e vive os mandamentos, seus filhos vão receber essa bênção. Seus netos vão receber. Então, Deus é um Deus de família. Ele ganha você para você ganhar toda a sua família, através da sua vida. Tanto é que Paulo, ele diz assim, a mulher que se converte e ela é casada com o incrédulo, não separe do incrédulo. Se ele quiser continuar com você, você não vai separar dele, você vai continuar casado, mesmo ele sendo incrédulo. Por quê? Porque a mulher que é convertida, a mulher santa, santifica o marido, santifica os filhos. Olha o poder da sua vida, do Espírito Santo na sua vida. Se você é convertido, você na sua casa tem o poder do Espírito Santo para a conversão do seu cônjuge e dos seus filhos. Basta você ter comunhão com Deus, ter fé na sua palavra e perseverar. E ter testemunho de vida. Porque se você for uma pessoa péssima, né, não amar, ser uma pessoa que, sabe, em vez de trazer paz e harmonia para casa e bem-estar, é uma pessoa, como diz o pastor Daniel, tribulosa, né? Porque o crente, ele tem que trazer para o seu lar uma atmosfera de paz. Você invoca a paz de Cristo que está no seu coração.
né? Outro dia eu vi um vídeo que falava que o marido, por exemplo, ele acorda mal-humorado, ele acorda irritado, ele não tem a capacidade de transformar a casa inteira naquele humor que ele está. Os filhos também não, mas quando a mulher levanta mal-humorada, diz que ela põe a casa em polvorosa. Aí eu falei assim, isso está preconceituoso. Porque eu não acho que seja bem assim, não. Mas o crente, cheio do Espírito Santo, ele tem o poder dele transformar a atmosfera do ambiente. Não é? Tem que ter esse poder. Gente, pra você ter uma ideia do poder que a gente tem, o anticristo, com todo o poder que ele vai ter no mundo, que Deus vai permitir que ele tenha, ele não vai poder se revelar enquanto a gente estiver aqui? Olha o poder que a gente tem. Imagine você numa casa. Numa casa, você tem poder para transformar a atmosfera da sua casa. Sabe, é por isso que eu disse lá, quando você entra numa casa, você discerne a atmosfera. E o crente pode dar o tom daquela casa. Eu dou conselho para as mulheres. Mulher, se o seu marido não está andando nos trechos, entrega ele para Deus. O Lamartine conta a história. Quem já ouviu a história do entrega dele para Deus? O Lamartine conta essa história, então tem liberdade para contar. Ele era péssimo na direção. Gostava de correr, né? E eu sempre falando, para de correr, não sei o que tem. Olha, já teve tantas histórias que não posso nem contar. Aí, um dia, ele fez não sei o quê, e eu briguei com ele, ele falou assim, eu falei assim, não pode fazer isso, tá, não sei o que tem. Ele falou assim, você também não pode fazer isso. Você é minha esposa, não pode ficar me repreendendo. Aí eu falei, é? Te entrego para Deus. Deus que vai cuidar de você, não vou falar mais nada. Passou uns dias, ele veio me buscar numa reunião terça-feira de oração, aqui na Imperatriz Leopoldo, na Pio XI. Ele veio me buscar e a gente tinha, acho que um Tempra, era um carro assim que era muito veloz e ele veio correndo, né, chumbado. Aí ele passou em frente a um negócio da polícia que tem ali, na Diógenes Ribeiro de Lima, e o policial veio atrás, porque é um carro que era roubado, correndo daquele jeito, e ele atrás, e ele não percebeu, então eles acharam, ele está fugindo de mim, da gente, e foi atrás dele. E teve uma hora que ele parou em frente da igreja, e eles pegaram e mandaram o Lamartine sair e puseram uma arma na cabeça dele. Aí ele começou a falar, ai, desculpa, eu sou pastor dessa igreja aqui. Aí disse que um dos policiais era crente e falou assim, pastor, como o senhor faz isso? A gente achou que era carro roubado, esse carro é muito roubado, você passou correndo, a gente achou que era um carro roubado. Bom, aí eu cheguei lá, tudo, ficou quieto, quando eu voltei para casa, ele falou assim, Lília, você me entregou para Deus, né? Eu falei, entreguei. Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, tá vendo? Eu conto esse testemunho. Eu falei, gente, e a gente tem que saber que Deus, Ele defende os menores, os mais enfraquecidos e tudo mais. Então eu falo assim, mulher, você tem uma força que você não sabe que você tem. Porque entrega para Deus, homem nenhum não pode resistir você, mas Deus não resiste, não. E o homem também tem que entregar muita mulher para Deus, né? Fala a verdade. Porque nem todo homem tem capacidade de transformar a sua esposa, né? Ele era assim. Você entregou ele para Deus, irmã? Tá vendo?
Amém. Uhum. Glória. Ai, vamos aplaudir ao Senhor. Meu irmão, ainda bem que o senhor se converteu, viu? Porque, ó, eu não sei, não. Mas, tá vendo? Mas ele foi, Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele foi um homem quebrantado, porque, não é? Deus usou essas circunstâncias para trazer o Senhor para ele. Não é uma bênção? Glória a Deus. Tá vendo? É isso aí. Gente. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos aplaudir ao Senhor. Então eu comecei aqui falando de Josué. Josué, ele conquistou a terra, né, com o povo. E depois daquela conquista, os anos se passaram e o povo começou a fazer aliança com os outros povos e adorar outros deuses. Aí teve um momento que Deus, através de Josué, chamou o povo a uma consagração. Ele leu de novo a aliança que Deus queria fazer com aquele povo. E ele falou, é a hora de decidir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque adoração, essa palavra serviremos, essa palavra no original, na verdade, ela é estar de joelhos. É adorar, é servir, porque a adoração está ligada ao serviço. Ninguém serve a um rei sem trabalhar para ele, sem estar à disposição dos comandos que ele der, né? Você tem alguém acima de você, você tem que obedecer àquela pessoa, os comandos daquela pessoa. Então, adorar é servir. E Josué lhe disse assim, olha, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Para você formar um legado na igreja, você precisa servir. Os dons, que são capacitações do Espírito Santo na nossa vida, que é em diversas áreas. Dom de ensino, dom de profecia, dom de liberalidade. Tem tantos dons. O que mais, Carlos? Vai lembrando algum dom. Tem tantos dons. Dom de socorro, de ensino, louvor. Tem muitos dons, tem listas de dons, que são capacitações para você trabalhar. Você vai trabalhar, e lá a palavra de Deus diz que lá em Efésios, que Deus dá esses dons para o aperfeiçoamento dos santos. Você vai ter um dom específico, uma capacitação para trabalhar na igreja, para que a igreja seja edificada. Né? Existe uma imagem que é muito verdadeira, é como se você tivesse uma parede com vários tijolos. Se você tira um tijolo, ele fica um buraco. Né? Vai fazer falta. Então, se você faz parte desse corpo e você não está atuando, tem alguma defasagem ali. Você, o corpo de Cristo, lá o apóstolo Paulo ele diz assim, porque um é o pé, um é a perna, outro é o joelho. Quer dizer, quem é a cabeça é Cristo, dá o comando, mas todos precisam responder, cada um com a sua função. Então, para você construir um legado na igreja, você tem que servir na igreja. E você pode servir em qualquer área. Gente, a gente tem os voluntários que abrem a porta, recebem as pessoas. Como é importante ser bem recebido numa igreja. Se você é recebido com um sorriso, você vai voltar, você vai se sentir, né? Se não tivesse alguém que limpasse, olha, você não ia ter essa limpeza, esse prazer de estar aqui. Se não tivesse alguém que cuidasse das finanças, da administração, se não tivesse alguém que orasse para sustentar esse local, se não tivesse alguém, por exemplo, tem um dom de liberalidade. Você sabia que tem um dom
específico que fala sobre dinheiro, que é liberalidade, porque todos nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas tem certas pessoas que têm um dom especial, que ele tem um olhar e uma motivação e um desejo e uma ação de contribuir além do que todos. Tem pessoas assim, que pode ganhar pouco, mas ele dá mais proporcionalmente que todo mundo. Não é para ter dom de liberalidade só o rico. Pode ter rico que tem, mas pode ter pessoas bem simples, que ganham muito pouco e tem esse dom. É aquele que, sabe, aquela pessoa que dá o máximo que pode, vai sempre além. Então, tem dons relativos a tudo, porque precisa ter sustento na obra de Deus. Como é que paga o aluguel de si? Quanto que é o aluguel, Mauro, aqui desse espaço? Hã? 200 mil reais. Só isso, quer dizer, todas as pessoas, para todas as coisas que envolvem aqui, limpeza, manutenção, pessoas que trabalham, tudo isso. Todo mundo ama o ministério infantil. Tem muitos voluntários, mas tem pessoas que a gente, né, dá um salário para ficar, para servir. Então, tem diversos dons. Tem todo tipo de dom. Eu digo assim, você vai descobrir o seu dom servindo. Tem muita gente que fala, ai, eu não faço porque eu não sei qual é o meu dom. Meu filho, você não precisa saber qual é o seu dom. Sabe o que você precisa saber? Qual é a necessidade. Aí você vai e serve. Você servindo, Deus vai te dar os dons, Deus vai te dar a capacitação. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Precisa de gente para visitar doente? Vai visitar o doente. Aí, quando você estiver visitando o doente, Deus vai te dar o dom de cura, para você orar por muita gente que vai ser curado. Então, não precisa esperar. Olha, eu no ministério servi de tudo. Fiquei 7 anos no ministério infantil. Gente, eu não sou uma pessoa que as crianças... eu não atraio crianças. Eu não sou uma pessoa simpática a crianças. Eu não tenho habilidade de desenhar, eu não tenho habilidade manual. Eu fiquei 7 anos no Ministério Infantil. E eu tenho testemunho dos meus aluninhos que se converteram comigo. Eu criava cada coisa, eu inventava cada coisa, que eu falo, gente, um dia, olha que loucura. Um dia eu quis falar sobre a nuvem de fogo que tinha à noite, quando o povo de Israel andava no deserto à noite, tinha a nuvem. Sabe o que eu fiz? Eu criei uma nuvem e botei fogo na nuvem. Gente, hora que não tinha nada assim, era piso frio, era um lugar, foi o segundo lugar, era bem simples. A hora que eu botei fogo, que eu vi, eu falei, ainda bem que eu usei um material que era bem inflamatório, então consumiu logo. A hora que acabou, eu falei assim, ó, eu aposto que os meus aluninhos nunca mais esqueceram a nuvem. Falei, gente, Deus tem misericórdia da gente. Ai, gente, nunca mais faz aqui. Faltam 5 minutos. Aqui a gente não acende nem a vela da mesa da ceia, para não ter o perigo. Então, olha, 3 pontos. Para você deixar um legado, você precisa frequentar com assiduidade. Começa a ticar. Pega o calendário e põe, esse domingo eu fui, esse domingo eu fui, esse domingo eu fui, esse domingo eu fui. Não é nada, esse domingo eu fui, não. Valorizar a comunhão. Tem que procurar um grupo e fazer amizade na igreja. E servir na igreja. Nada de ficar salvo, sentado, satisfeito, com a mão cruzada, né? Dar uma de supermercado, só consumir e não dá nada, né? A gente tem que servir, e servir com alegria, servir com prazer, fazer o melhor para Deus. Gente, eu fui impactada, eu conto muitas histórias, mas minha mãe foi minha referência de fé. A minha mãe, ela era organista, porque ela aprendeu a tocar órgão, e na igreja onde a gente ia, que era minúscula, tinha um órgão. Então, se a minha mãe não fosse para tocar o órgão, porque era o único instrumento que tinha que cantar a capela. Então, a minha mãe tinha que ir nos cultos, né, de domingo, que tinha de manhã, de noite, de quarta-feira, e ela levava os 3 filhos. E a gente tinha que ficar quietinho. Tinha uma época que era na frente, tinha que ficar quietinho assim, se fizesse barulho. E tinha uma época que era no mezanino, e a gente tinha que ficar lá atrás. Então, assim, eu lembro que
Fazia sol, fazia chuva, não importa. A gente estava na igreja e ela servia com alegria. Minha mãe ensaiava os hinos para tocar na igreja direitinho, você entendeu? Fazia com alegria. Isso inspirou todo mundo. Eu e os meus irmãos, o Lucas veio outra fase da vida, mas os meus 2 irmãos sempre foram assim, de trabalhar nas igrejas onde frequentaram. Sempre são líderes, ou vice-presidente, sempre eles são ou vice-presidente, onde vão, ou são o tesoureiro da igreja, porque todos trabalham, gostam de finanças, né? Trabalharam com isso. Então, assim, se você for uma pessoa que serve a Deus com alegria, o seu filho vai querer fazer, porque ele vai ver isso em você, ele vai saber que isso é importante. Amém?